Deus Todo-Poderoso, o Senhor é santo, 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 santo. Seja tocado, meu irmão e minha irmã, seja tocado por essa santidade, seja tocado por essa glória, seja invadido pelo poder de Deus, pelo poder que há no Espírito Santo, pelo poder que foi derramado sobre nós, ali naquela cruz do Calvário, quando Jesus ali consumou todas as coisas. E a mesma Bíblia diz que alguns dias depois, estavam todos reunidos numa sala, homens e mulheres comuns como eu e você, e o Senhor derramou sobre eles o maior dos poderes, o poder que a Bíblia diz que pairava sobre a terra, quando a terra ainda era um caos, o mesmo poder que a Bíblia diz que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo poder que fez com que Jesus descesse dos céus e viesse habitar nessa terra como um homem comum. Esse mesmo poder foi derramado sobre nós, esse mesmo poder foi derramado ali em Pentecostes, e a Bíblia não diz que esse poder foi retirado. Esse poder ainda está sobre nós, esse poder ainda está sobre a igreja. Filho, presta meu celular, filho, por favor. Esse poder ainda continua fluindo do trono de Deus, esse poder ainda continua curando, libertando, salvando. O sacrifício de Jesus ainda está sobre o altar. O sacrifício de Jesus ainda continua valendo hoje, como valia há quase 2000 anos. O sangue de Jesus ainda está sobre o altar. O sacrifício de Cristo ainda é suficiente para te perdoar, para te restaurar. As chagas que Jesus ali sofreu, elas continuam sendo suficientes para nos livrar de toda a maldição, para nos curar. Amém? Que você seja tocado nessa noite, que você seja transformado, não somente por uma palavra, e essa palavra não é minha. Se fosse minha, eu jamais ousaria dizer isso, mas seja tocado pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. Quero mais uma vez abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Você que está nos acompanhando, ainda não deu um toque aqui, nos avise para que nós possamos te abençoar, abençoar a sua casa. Amados, eu de verdade muitas vezes não entendo por que nós perdemos um culto. Ah, pastor, mas o culto online não é a mesma coisa. É verdade. Mas quantas vezes esse mesmo que diz que o culto online não é a mesma coisa, não está presente quando o culto é presencial? Amados, nós não sabemos quanto tempo nós temos nessa terra. Nós não sabemos quantos dias ainda nós teremos aqui sobre essa terra. Um dia o Senhor vai nos chamar. Um dia estaremos diante dele. Um dia vamos prestar conta de todas as nossas ações. Não perca mais o seu tempo. Não perca mais os recursos que Deus tem colocado nas suas mãos. Sabe, eu estou com 47 anos e eu posso falar com toda tranquilidade que conforme o tempo vai passando, as nossas prioridades vão mudando. Conforme os dias vão se seguindo nessa terra, quanto mais perto nós chegamos do fim da vida nessa terra, mais nós olhamos e vemos que todas as coisas, ou muitas coisas que nós corremos atrás, elas não têm valor. Amado, se volte para o Senhor, se entregue ao Senhor, se consagre ao Senhor. Pare de perder as oportunidades, pare de perder momentos com o Senhor, pare de perder oportunidades de estar na casa do Senhor, de estar em comunhão com os santos. Amados, eu sei que a igreja tem defeitos, sim. Deus abençoe Elisene, a sua casa, abençoe a sua vida, a vida do Nilton, a vida da Ana Júlia, do Brian, do Rafael, da Dona Nervina, mais uma vez. Eu creio que Deus está cuidando, que Deus está nos guardando, mas nós precisamos ter
uma revelação do Espírito Santo, de amados, de não mais viver de qualquer forma. Eu já falei isso e vou continuar falando, não porque eu quero ter um público muito grande, porque eu quero ter muitas pessoas ouvindo a palavra que eu estou pregando. Não é isso, amados. Diante do Senhor, a minha preocupação é com a sua vida, é com a sua família. Quantas vezes nós temos perdido oportunidades, temos perdido o privilégio de estarmos adorando a Deus, e nós podemos adorar a Deus desse jeito mesmo, é a nossa limitação agora, mas o fato de você estar ali no horário, de estar ali conectado, de estar sobre uma palavra, isso é bênção na sua vida, isso é bênção na sua casa, isso é oferta ao Senhor. Você me pega minha garrafa, por favor? Então, não seja dislexo, não seja desleixado, não seja indiferente. Obrigado. Ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com tudo aquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos. Eu quero dizer aos irmãos que semana que vem é o primeiro domingo do mês de junho. Nós teremos culto presencial, se assim o Senhor permitir, mas nós não teremos a ceia no domingo que vem, porque nós queremos honrar os nossos irmãos, queremos dar a oportunidade aos irmãos que não poderão estar no próximo domingo por conta da Covid. Eu estarei lá, se o Senhor permitir, a minha casa estará lá, mas alguns irmãos não poderão estar ainda, e por amor a esses irmãos, por honra a esses irmãos, nós deixaremos a ceia para o segundo domingo do mês. Mas você que pode, esteja lá domingo que vem. Pare de perder as oportunidades. E se você tem sentido falta de irmãos como eu estou sentindo aqui, mande uma mensagem, fala: irmão, irmã, por que você não participou do culto? Está tudo bem? Está precisando de algo? Mas não perca mais as oportunidades. Nós sempre dizemos isso e falamos muitas vezes de boca cheia. O Senhor está às portas, mas mais do que falar, nós precisamos viver de fato isso. Precisamos viver como se Jesus voltasse hoje, porque eu sempre tenho dito isso: Jesus pode voltar para mim hoje. Posso ter uma recaída aqui, posso não suportar, posso partir. Não é o desejo do meu coração partir agora, mas a minha vida está nas mãos do Senhor. Se Ele me chamar, não é a minha escolha, não é a sua escolha. Nós não vamos viver quanto tempo nós queríamos viver ou gostaríamos de viver. Então nós precisamos entender que nós temos que viver sim, como se Jesus estivesse às portas, porque Ele está. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração. Hoje de verdade não vou ser demorado, vou ser muito breve. Ezequiel capítulo 37. E meu irmão e minha irmã, eu também quero te chamar a viver o compromisso que um dia eu e você fizemos com Cristo. E esse compromisso não é só de estar na casa do Senhor, isso também faz parte. Esse compromisso também não diz respeito somente a orar uns pelos outros, isso também faz parte. Esse compromisso não diz somente em trabalhar na igreja, em servir no louvor, na diaconia, no ministério infantil, seja onde for. Isso também faz parte. Mas nós assumimos com Cristo um compromisso de mantermos a obra dele aqui nessa terra. Eu costumo dizer isso: Deus poderia enviar recursos do céu, como Ele enviou o maná para o povo no deserto. Deus poderia fazer dinheiro aparecer na conta da igreja. Deus poderia usar uma ou duas pessoas para ser mantenedores exclusivamente da obra, mas Deus deu esse privilégio à igreja. Seja um mantenedor, seja um ofertante, seja um dizimista, porque isso implica e insurge bênçãos para você mesmo. Deus não precisa dos nossos recursos, Ele escolheu nos abençoar e através daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, através desses recursos, manter a obra dele. Amados, quem conhece a minha história sabe. Não vou aqui testemunhar disso hoje, mas só para dar um relance.
há 15 anos atrás, esse mês que vem, faz 15 anos que nós tomamos a decisão de ter 6 filhos. Nós não tínhamos condições, nós não tínhamos um emprego que fosse, era um bom emprego, sim, nunca pude reclamar dos meus empregos, mas quem me conhece há todo esse tempo sabe que era um emprego limitado, uma renda muito limitada, só eu trabalhava, mas nós mesmos com 6 filhos, mesmo em meio a dificuldades, mesmo muitas vezes não podendo dar um pacote de bolacha para os meus filhos, mas nós permanecemos fiéis ao Senhor, e o Senhor tem mostrado a fidelidade dele. Deus tem colocado coisas nas nossas mãos que eu falo para os irmãos que eu não sou merecedor. Deus tem enviado recursos que eu falo para os irmãos que é pela misericórdia de Deus. Eu sei que eu não sou merecedor, eu não sou capaz, eu não sou melhor do que outros, mas Deus tem sido fiel, Deus tem sido zeloso, Deus tem cuidado. Mas, amados, experimentar a fidelidade de Deus, Deus não muda por causa da nossa infidelidade, mas experimentar a fidelidade de Deus passa pela nossa fidelidade. Aqueles que não são fiéis não vão experimentar a fidelidade de Deus. Deus continua sendo fiel, Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não é a minha fidelidade que faz com que Deus seja fiel, mas a minha fidelidade ao Senhor faz com que eu experimente da fidelidade dele. Então, não seja tolo, não seja tola, seja fiel ao Senhor. Tudo que nós temos nessa terra vai ficar aqui. Nós somos somente administradores, mordomos. Então, amados, seja fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Procure o Renato. Semana que vem nós vamos ter culto. Se você não entregou, não pôde entregar, guarde isso, isso é do Senhor, não pegue. Ah, mas agora eu estou precisando, vou ter que tirar. Não, é do Senhor. Se você separou para o Senhor, é dele, seja fiel. Amém, amados? Não estou falando isso porque nós precisamos do seu recurso. A igreja precisa sim, nós sabemos disso. Mas eu posso falar para vocês com toda a convicção e com toda a tranquilidade que Deus tem cuidado desse ministério. Esse ministério tem 5 meses só. E quem quiser saber mais da situação financeira do ministério está lá, colocada, lá no mural. Deus tem provido, Deus não tem deixado faltar. Deus não tem nos desamparado. Só que, amados, Deus vai fazer isso através daqueles que são fiéis. Então, queira isso para a sua vida. Queira ser um instrumento de Deus nessa terra. Queira ser um provedor. Não queira ser somente um consumidor. Outro dia eu ouvi essa palavra que a Vanessa me encaminhou e eu guardei muito isso. Nós estamos tão acostumados e somos treinados a sermos somente consumidores, mas Deus tem buscado provedores. Seja um provedor, não só um consumidor. E que Deus abençoe as suas finanças, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe seu emprego, que nunca falte os recursos na sua casa, para a glória do nome de Jesus. Amém. Ezequiel capítulo 37, versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Versículo de número 4. Disse-me ele: profetiza a estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu
osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Aleluias. Glória a Deus pela palavra dele. Glória ao Senhor Deus pela palavra de vida, pela palavra que continua sendo eficaz, pela palavra que continua tendo poder. A palavra de Deus não perde o poder, não perdeu o poder, ela é a mesma. A Bíblia diz que ela é a mesma, que Deus não muda, que Deus não volta atrás, que Deus não se cansa, nem se fadiga, que o Deus de Israel não dormita, que o Deus da minha vida, o Deus da sua vida não vacila, não volta atrás. Deus não age segundo as nossas ações, Deus não age segundo a falta de temor deste mundo, Deus não age segundo os governantes deste mundo. Deus continua sendo Deus. E nessa passagem muito conhecida, claro, amados, ela é uma visão que o profeta teve, não é algo que aconteceu de fato, mas Deus aqui traz um ensinamento muito profundo. Deus aqui traz uma revelação ao meu coração e ao coração dos amados. E tudo começa aqui no versículo 1, diz que o Espírito leva, o Espírito do Senhor levou o profeta e o deixou no meio de um vale. E amados, quando nós olhamos para a Bíblia, vale é um lugar que normalmente nós vamos tentar evitar. Porque vale muitas vezes fala de luta, vale fala de dificuldades, vale fala de guerras, vale fala de morte. O salmista Davi, no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Então o vale sempre vai nos arremeter a momentos de dificuldade. Nós como cristãos sempre vamos desejar estar nos montes, no lugar alto, no lugar onde nós podemos enxergar, onde nós temos uma visão ampla. E quando nós estamos no vale, aí é o contrário. Aí muitas vezes no vale o que a gente vê ao redor são montanhas, são talvez dificuldades. Esse profeta, ele estava aqui num vale, e além de estar no vale, esse vale estava cheio de ossos, cheio de morte. Talvez você, talvez eu esteja vivendo um período da nossa vida onde nós estamos passando por esse vale. E a mesma Bíblia diz no Salmo 121, se eu não me engano, fala assim: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? E o mesmo salmista responde: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, amados, talvez você esteja vivendo um momento de vale, um momento onde você olha e vê caos ao redor. Imagina que visão que este profeta que ele teve, somente ossos, né? Entre ele testemunha somente o céu e o inferno, não havia ninguém ali, não havia um fôlego de vida. Talvez você esteja vivendo isso, tenha olhado à sua direita e tenha visto uma situação caótica, tenha olhado à sua esquerda e uma situação caótica, à frente, atrás. Mas a Bíblia diz que mesmo que nós passemos pelo vale, né, o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é aquele que estende as mãos para nós, o Senhor é aquele que tem nos assistido. E no versículo 2 fala assim: e me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale,
e estavam sequíssimos. Além de estar num lugar terrível, aqui a Bíblia diz que o Senhor fez com que o profeta andasse por aquele lugar. Talvez você esteja vivendo isso, esteja andando nesse momento por esse lugar de sequidão, por esse lugar de caos, por esse lugar de aparente dificuldade. Mas o mesmo Deus que nos faz andar, Ele também nos faz passar. Aqui o profeta diz, e me fez andar ao redor deles. Mas ele passou daquele vale. Aquele vale deixou de ser um vale de sequidão, deixou de ser um vale de morte, deixou de ser um vale ali assustadoramente, uma visão assustadora, onde só havia ossos, onde ali não tinha mais sequer um resquício de vida. Talvez você esteja passando, e meu amado, não fuja do vale. Olhe, porque Deus vai fazer um milagre no meio desse vale. E no versículo 3, então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Eu creio que Deus está falando para cada um de nós, para que nós olhemos para situações, ou para a situação que nós estamos vivendo nesse momento, e que muitas vezes nós perguntamos, Senhor, tem jeito, será? Senhor, será que tem solução? Mas Deus está voltando essa pergunta a nós, está dizendo, como Ele disse aqui ao profeta Ezequiel, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Deus está perguntando para mim e para você, será que essa situação pode ter uma reversão? Será que essa situação dentro da sua casa, será que essa situação no seu trabalho, será que essa situação de angústia, será que essa situação de saúde, será que ela pode deixar de ser uma situação de caos? Deus está perguntando isso para mim e para você. E o profeta responde, Senhor, Tu o sabes. Mas olha que interessante, Deus traz para nós a responsabilidade. Deus traz para nós a pergunta. Eu creio aqui que o Senhor estava querendo ver qual era a resposta do profeta. O profeta poderia responder, não, Senhor, isso aqui não tem jeito. Eu nunca vi isso acontecer. Ou ele poderia responder, não sei. Quem pode saber? Mas o profeta, ele devolve, ele mostra que a confiança dele estava no Senhor, que a resposta não estava naquilo que ele estava vendo, não estava naquilo que ele conhecia, não estava naquilo que ele imaginava, mas ele abre a boca e diz, Senhor, Tu o sabes. E Deus está perguntando para nós hoje, essa situação tem solução? E meu irmão, minha irmã, a resposta minha e sua vai ser, Senhor, Tu o sabes, o Senhor sabe. Versículo 4, novamente Deus traz isso para o homem. Ele diz, profetiza estes ossos. O profeta talvez respondendo ali poderia pensar, estou devolvendo a Deus a responsabilidade, mas Deus, que é um Deus que escolheu agir nessa terra, através de pessoas simples como eu e você, Ele traz de volta para o profeta e fala, olha, abre a boca e profetiza. E amados, eu quero que você guarde essa palavra nessa noite. Deus está dizendo para mim e para você, profetiza. Não espere Deus falar. Deus já está falando. Quando Deus nos devolve, Ele já está falando, olha, você tem o meu amém. Jamais Deus falaria ao profeta, profetiza, se essa não fosse a vontade dEle. Amados, jamais Deus estaria falando para você agora, profetiza. Profetiza, Val, sobre a vida do Adilson. Profetiza, Elisene, sobre a vida da dona Nirvina. Profetiza, Alessandra, sobre a vida do Diogo. Profetiza, Paulo, sobre a vida da Michele. Profetiza, igreja, sobre a vida da Cris. Sobre a vida do pastor Marcelo, da pastora Lu. Sobre a vida do Renato, da Vanessa. De quem mais esteja precisando nessa noite de uma cura, de uma restauração. Profetiza sobre a sua vida. Deus jamais falaria isso para nós se nós não tivéssemos o amém dele. Amados, Deus está falando para você nessa noite, profetiza, abra a tua boca. Não fique se lamentando, não fique somente entristecido,
Eu sei que talvez hoje é um tempo de um pouco mais de reclusão, de orar, de estar voltado a si, mas abra a tua boca e profetiza. Você já tem um amém do Senhor. E é interessante que ele fala assim no versículo 4, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Amados, eu olhei isso aqui e falei, peraí, pelo que eu sei, pelo que eu estudei na minha vida, nesse tempo todo, osso não tem ouvido. Pelo que eu sei, um monte de esqueletos não ouve. Pelo que eu sei, uma vida que já partiu, que já não é nem mais um cadáver, que já é um osso seco, não tem como ouvir. Isso aqui, olhando humanamente, é ilógico. Quantas coisas as pessoas têm falado para você que isso não tem lógica. Mas Deus não é o Deus da lógica. Deus está falando, profetiza. Profetiza sobre essa doença que não tem cura. Profetiza sobre esse casamento que está se desfazendo. Profetiza sobre essa situação que parece que não tem solução, essa dívida impagável. Profetiza. E Deus está falando, ouve. Ouve. Porque, amados, até um osso seco ouve a palavra do Senhor. Até uma pedra ouve a voz do Senhor. Até um ser irracional ouve a palavra do Senhor. E Deus está dizendo, ouve a palavra do Senhor. Então abra a tua boca nessa noite e profetize sobre a tua vida. Profetize sobre a tua casa. Profetize sobre essa situação. Versículo 5. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e viverei. Amado, já não é mais a palavra do profeta, já não é mais a palavra do homem. Deus está dizendo, ele diz, assim diz o Senhor Deus, aos ossos, eu colocarei vida. Amados, quais são os ossos que estão nas nossas vidas agora? Qual é o vale de osso que nós temos olhado? E nós temos olhado e falamos, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem mais vida, isso aqui não tem mais solução. Não, não é a sua palavra, é a palavra do Senhor. Ele manda o profeta profetizar, mas no versículo seguinte ele fala, assim diz o Senhor Deus. Amados, estão entendendo? Deus quer usar a sua boca. Deus quer usar a minha boca nessa noite para dizer que Ele é quem vai dizer, vivei. É Deus que vai dizer aos ossos, é Deus que vai dizer ao caos. Não é mais a sua voz. Deus está falando, somente empreste a sua voz, empreste a sua boca, para que eu diga. Versículo 6. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. E aí no versículo 7, então profetizei, segundo me fora ordenado, e enquanto profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos, se ajuntando com outros ossos. Amados, aqui eu vejo que há um processo. Deus poderia muito bem, aqui no versículo 6, ele poderia ter falado, ele poderia com um sopro ter transformado aqueles ossos em novamente o ser humano, mas ele fala, ele segue uma sequência, tendões, e depois carne, e depois pele, e depois o espírito. Tem um processo a ser vivido. Isso que nós estamos passando agora não fugiu das mãos do controle do Senhor. É um processo que é necessário passar. O que você tem vivido é um processo. Nós muitas vezes oramos de forma pedindo que Deus nos livre da fornalha. Mas, amados, muitas vezes Deus quer que nós passemos pela fornalha, que nós passemos o processo. Deus poderia muito bem ter levantado um exército de ossos de uma vez só, mas ele quis seguir um processo, ele quis seguir uma ordem, ele quis seguir uma continuação, uma continuidade.
Pare de questionar. Eu já preguei sobre isso há um tempo atrás. Nós estamos num processo. Olhe para o processo, não fique olhando somente para a conclusão, para a resposta final. Viva esse processo. Tente entender qual é o motivo, o porquê que tem que ser uma coisa de cada vez. Por que em vez de Deus já não levantar o exército uma vez, não? Primeiro ele coloca tendões, depois ele faz crescer carne, depois ele coloca pele, e depois por último ele sopra do Espírito. Não queira inverter, amados, não queira fazer na sua ordem, é a ordem de Deus. Tem uma ordem natural para tudo, tem um tempo estabelecido para tudo. Versículo 7, então profetizei, segundo me for ordenado. O profeta, ele profetiza, ele abre a boca segundo a ordem do Senhor. O profeta aqui não olhou e falou assim, mas que coisa mais absurda, que coisa mais ridícula, como que eu posso ficar aqui no meio de um vale, com um monte de ossos, ficar gritando para um monte de ossos? Não, o profeta não ficou questionando. Muitas vezes Deus está falando conosco e nós ficamos questionando, porque muitas vezes estamos mais preocupados em passar vergonha do que necessariamente obedecer. O profeta diz, então profetizei, segundo me fora ordenado. Se Deus tem te dado uma ordem, viva esta ordem, abra a tua boca, profetize, faça. E muitas vezes, amados, profetizar não implica somente em falar, implica também em atitudes. O que Deus está falando com você? Qual é a loucura que tem vindo à sua cabeça? E você acha que isso vem do diabo? Não, amados, você não tem nada com o diabo, a sua vida não está nas mãos do diabo, a sua vida está nas mãos do Senhor, é Deus falando com você. Profetize através de ações, profetize através de palavras, segundo te foi ordenado. Seja obediente. Se Deus está mandando abrir mão de tudo e se lançar de vez, faça isso. Amados, eu lembro que eu fiz uma oração a Deus há mais ou menos uns 17 anos atrás, 18 anos atrás, e naquele dia eu falei, Senhor, tudo que eu tenho, mas foi a oração mais sincera que eu já fiz nesse aspecto. Falei, Deus, tudo que eu tenho não é meu mais, é do Senhor. E eu falo para os irmãos hoje, depois de 17, 18 anos, eu estou começando a entender que oração foi essa. Deus está falando talvez com pessoas hoje aqui, através dessa palavra, mas você continua resistente, continua querendo segurar, continua querendo guardar. Amados, para. Se lança. Verso 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Amados, o profeta podia olhar aqui e falar, meu Deus, que coisa maravilhosa. Osso que não tinha mais vida começou a se juntar ao seu osso, ao seu outro osso, e daqui a pouco já tinha um esqueleto de pé. Mas ainda algo mais maravilhoso, começou a aparecer tendões e nervos e músculos. Mas ainda não parou nisso, veio a carne. Imagina que visão assustadora. Mas ainda Deus vai lá e coloca a pele. E o profeta poderia olhar e falar assim, que coisa tremenda. Mas o que eu quero dizer, que mesmo assim ainda não estava pronto. O profeta olhava, parecia um ser humano de verdade, parecia um homem, uma mulher. Não um homem talvez, porque era um exército. Só que faltava o principal. Algumas coisas têm acontecido nas nossas vidas. Só que, amados, se ainda falta o Espírito, não se contente. Ainda não é a resposta final de Deus. Talvez você tenha olhado e aparentemente as coisas estão até bem. Talvez algumas coisas até se acertaram, algumas coisas já estão no lugar. O osso já se juntou com outro osso, já tem tendão, já tem músculo, já tem nervo, já tem pele, mas ainda falta a vida. Não pare, não se conforme. Aqui o versículo fala muito claro, mas não havia neles o Espírito. Tem que haver a vida. Não se conforme com a tua casa vivendo uma situação de aparência. Quem olha de fora, quem não conhece, pensa que está tudo bem.
mas ainda não tem vida. Não olhe para a sua vida espiritual. Quem olha de fora, olha e fala assim: nossa, essa pessoa parece ser muito crente, parece ser muito fiel a Deus, mas só você e Deus sabem que falta a vida ainda, falta o Espírito. E Deus está falando que Ele quer completar essa obra. A Bíblia diz que Deus é fiel para completar a obra que Ele iniciou, amados. Não se contente com menos, não se contente com uma sobrevida. O profeta poderia olhar e falar assim: é um ser humano normal, tem boca, tem nariz, tem perna, tem braço, tem pele, tem cabelos, mas não tinha vida. Deus quer colocar em nós vida. Não se contente com menos, não pare no meio do caminho. Versículo 9: então ele me disse: profetiza. Novamente Deus fala: profetiza. Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus. Perdoe, mas que eu estou com um pouco de tosse. Mas Deus está falando para cada um de nós nessa noite: profetiza, profetiza a vida, profetiza o sopro, o fôlego de vida de novo na sua vida, no seu trabalho, no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, no seu relacionamento com Deus. Profetiza a vida. Profetiza de novo a vida no seu ministério individual. Quantos ministérios estão secos? Quantos ministérios estão sem produzir vidas? É uma árvore que está lá, ainda está viva, está no lugar, está de pé, até tem folhas, mas não saem mais frutos. Deus está querendo fazer de nós uma árvore frutífera, uma árvore, como ele diz no Salmo, plantada junto às fontes das águas, que ao seu tempo produz o seu fruto. Amados, não se conforme, não se acomode, profetize. E no versículo 10, e eu termino aqui: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Amados, de novo a interação do homem e Deus. Deus está falando para você, é você mesmo. Você vai profetizar vida nessa situação que você tem orado. Você vai profetizar restauração. Você vai profetizar o sopro de Deus, o fôlego da vida de Deus. E aí vai acontecer o que aconteceu aqui no versículo 10. E viveram. A vida vai voltar. A vida vai voltar nessa situação. Mas não importa qual seja a situação. Talvez a situação seja algo pequeno. Talvez seja uma mágoa que entrou no teu coração e te bloqueou. Algo que aconteceu, que te feriram lá no passado, e você já não consegue mais sorrir. Você não consegue mais confiar. Você não consegue mais se entregar a uma amizade verdadeira, a um relacionamento puro. Deus está falando: olha, a vida, vai novamente brotar. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles. Que o Espírito Santo de Deus entra nessa situação, na sua vida. Que o Espírito entre e novamente, como está aqui, e viveram. E que isso seja realmente vivo na sua vida. Mas diz mais. Diz aqui: e viveram e se puseram em pé. Amados, Deus quer colocar em pé nessa noite cada um de nós, quer colocar as nossas vidas de novo, os nossos ministérios, as nossas famílias, os nossos relacionamentos, as nossas finanças. Deus quer colocar de novo de pé o nosso ministério, o relacionamento pessoal, íntimo, que Deus tem com cada um de nós. Ele quer nos colocar de pé. Quantas vezes nós estamos caídos, prostrados, desanimados, desmotivados, desencorajados. Amados, Deus quer colocar de pé. E aí sim,
um exército sobremodo numeroso. Amados, entenda, Deus está te chamando. Deus está me chamando. Deus está chamando lá o Adilson, lá no hospital. Está chamando a dona Nirvina, porque Ele quer levantar um exército. E eu creio nisso, que nós vamos ter esse exército novamente juntos. Que nós vamos marchar para Sião. Que nós vamos marchar em direção ao inimigo. Nós não vamos mais viver uma vida somente de defesa. Nós só nos defendemos. Amados, Deus não nos chamou um exército para ser um exército que só se defende. Quantos anos nós temos vivido assim? Um exército que só se defende, que pede a Deus para que o inimigo não ataque. Mas Deus quer levantar nessa noite um exército. Deus quer levantar nessa igreja um exército. Um exército para ir contra o inimigo, para ir tirar tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi usurpado das nossas mãos. Deus está levantando um exército, porque é através desse exército que Deus vai saquear o inferno. Amados, a última vez que nós estivemos no monte, na sexta-feira, o Adilson estava lá com a gente, foi algo tremendo. Deus nos levantou ali para guerrear. E Deus está levantando não o pastor Marcelo, Deus está levantando a igreja cristã Nova Vida. Você, meu irmão e minha irmã, você que tem se escondido, você que tem se acovardado, você que tem fugido, você que tem deixado para os outros orarem, para os outros jejuarem, para os outros clamarem, é você que Deus quer levantar como um exército. Amados, Deus está nos chamando. Nós vamos como nós estamos, capengando, tossindo, cansados. Mas é esse exército, oh aleluias, é esse exército que Deus está levantando. É a mim, é a você. Se levante nessa noite como um exército. Profetize como o profeta Ezequiel. Declare a vida. Declare a cura sobre a sua vida. Pare de sofrer com essas dores. Pare de achar que é assim mesmo e não tem jeito. Pare de achar que a sua vida é essa, que seu casamento é esse. Não. Profetize. Porque Deus quer nos levantar como um exército. E através desse exército, Deus vai mudar a história de outras pessoas. Amém? Mas a primeira que Deus quer mudar é a minha e a sua história. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a vida do Adilson, da dona Nirvina, da pastora Lu, da Michele, do Diogo, da Cris, da Monique, do Felipe, da Marcela, do Rafael, da Valdirene, da Vanessa, do Renato, da Alessandra, da Samira, da Ana Júlia. E você vai falar da sua vida. Que Deus abençoe a sua vida e mude a sua vida nessa noite. Mas se levante, profetize. Pare de olhar somente e se lamentar porque você está no vale. Pare de se lamentar porque você está no meio dos ossos secos. Não. Amados, isso é instrumento, isso é ferramenta, isso é material, isso é combustível. Isso é matéria-prima para o milagre de Deus. O que você está passando hoje é matéria-prima nas mãos do Senhor. Amém? Quero encerrar, mas quero pedir a você antes que faça essa oração comigo no final e que você, durante essa oração, que você coloque o seu problema, que você coloque essa situação, esse vale. Eu não sei o nome do teu vale, eu não sei o nome do seu vale cheio de ossos secos, você sabe, mas eu quero que você profetize sobre este vale nessa noite, mas creia que Deus está te chamando para levantar um exército, em nome de Jesus.